Glória a Deus, que a paz esteja convosco. Nessa hora maravilhosa estarei falando alguma coisa aqui da parte do Senhor. Nós sabemos que a mão de Deus está estendida para cada um de nós. Isaías 59 fala sobre isso. Isaías 59, né? Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, e nem seus ouvidos agravados, para que não possam ouvir. Agravado é tampado, né? É bloqueado. O ouvido do Senhor, os ouvidos espirituais do Senhor não estão tampados, bloqueados, para que não possa ouvir as nossas orações. E eu tenho uma coisa muito interessante, eu estava pesquisando sobre a palavra do Senhor, e a gente ouve muito falar sobre a mão de Deus, a mão de Deus. Tem até uma canção, né? Que diz que a mão de Deus vai escrever. Fala também em Daniel capítulo 5, da mão misteriosa, né? Daniel capítulo 5, sobre a mão misteriosa que quando o rei Belsazar deu aquele banquete, aí a mão misteriosa escreveu Mene, Mene, Tekel, Passim. Isso aí já é um outro estudo. Eu não vou me ater a esse tipo de mensagem agora. Mas eu gostaria de falar em rápidas palavras sobre a mão. A mão, mão. A palavra mão em hebraico, mão, aqui, essa palavra aqui, mão, né? É o que você tem, mão. A palavra mão na língua hebraica é iad. E é esse aqui, ó. Iad. Ela se escreve assim. É a letra iod e a letra dalet. Essa aqui é a palavra mão em hebraico, essa aqui. Iad. Veja bem, tem assim, hebraico, ele é considerado uma língua, uma escrita numérica. Por quê? Porque o hebraico não tem números e não tem vogais. Então, cada letra hebraica representa um número. Eu estava estudando sobre isso, achei muito interessante, pesquisando, né, algumas pesquisas que a gente faz. Claro que tem muitas pessoas que são muito mais, né, entendem muito mais bem de hebraico do que eu, mas a gente tem estudado. Por exemplo, a letra Yud, essa letrinha aqui, e a letra Dalet. A letra Yud, ela representa o número 10 na contagem numérica. E a letra Dalet representa o número 4. São duas coisas que eu queria falar sobre a língua hebraica, sobre a questão da letra mão. O que tem a ver a letra mão com o número 14? Se nós temos, cada mão nós temos 5 dedos, então nós temos 10 dedos, né? E aí, como é que a mão pode representar o número 14? Como? Nas escolas, nós tivemos, tem uma matéria chamada biologia, né? E nessa matéria tem várias matérias, tem a anatomia e outras matérias. Tem uma matéria, então ela estuda falando sobre as falanges e as falangetas. Se você for pegar bem a sua mão, na nossa mão tem 14 falanges. Tem 14 falanges. Você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 falanges. O dedo tem 14 falanges. Interessante. Uma mão, então, se a mão representa o número 14, o hebraico é uma língua lógica. Está certíssimo. Que tem 14 falanges. É uma mão. Mas tem uma outra coisa muito interessante. Quando uma mão aperta a outra mão, ela vai fazer o seguinte, vai ser 14 falanges mais 14 falanges, que vai dar o número 28. Uma mão apertando a outra, seriam 28 falanges juntas. O número 28 na língua hebraica, ele representa
ele tem um número, ele tem um nome. O número 28 na língua hebraica é Koar. Essa palavra aqui, ó. Koar. É o número 28 em hebraico. Que se escreve assim, ó. Letra Kaf e o Ret. Koar. Essa letra aqui. A letra Koar, na língua hebraica, significa força. Interessante. Quando você ajuda alguém, você estende a mão para alguém, você está dando força para ele. Você está fortalecendo a alma dele. Você pode ver isso depois, ó. Tem uns textos bíblicos aqui, deixa eu dá para anotar aqui. Tem os textos bíblicos, tem Isaías, né? Isaías 28, Isaías 28, versículo 8, né? Tem Mateus 14, a partir do versículo 22, tem Atos, capítulo 3, né? Tem várias passagens bíblicas falando sobre estender a mão, né? Tem até uma canção que diz, quando Jesus estendeu a sua mão. Então, quando você está em perigo e ele estende a mão dele, isso aqui, é claro que a mão de Deus não tem 10 dedos, mas é uma tipologia para que nós possamos compreender, ter uma dimensão do poder de Deus. Suponhamos que a mão de Deus tivesse 10 dedos e ela estendesse, a mão de Deus segurando a tua mão equivale a uma potência muito grande, uma força tremenda, muito, muito forte. E uma outra curiosidade sobre a letra Yud, sobre essa letrinha aqui, Yud. Uma outra curiosidade que eu vou escrever aqui, deixa eu apagar aqui. Uma outra curiosidade sobre a letra Yud, uma outra curiosidade. Só a letra Yud, vou apagar aqui. Yud, essa letra aqui, numericamente ela é número 10. Número 10, numericamente. Presta atenção. Quantos dedos você tem numa mão? Numa mão você tem 5 dedos. Na outra mão você tem 10 dedos. Então, se a letra Yud, pictograficamente, ela representa a mão, e você tem a mão, a tua mão, uma tem 5 dedos e a outra tem 10 dedos. Suponhamos que você só tem uma mão e a outra tua mão ela foi amputada. Mas tem sempre uma mão estendida para te segurar, para te levantar, para te colocar de pé. Eu quero dizer com isso o seguinte, bem que o hebraico é uma língua lógica, é uma língua muito forte, é uma língua tremenda, que nos dá noção daquilo que o eterno Deus quer falar conosco, quer nos mostrar. A mão de Deus está sempre estendida para mim e para a sua vida. Eu quero dizer para você que você nunca estará sozinho. Você nunca será abandonado e nem rejeitado. Ainda que os homens te rejeitem, ainda que as pessoas te abandonem, mas o Senhor nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre com a sua mão estendida para você, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. E eu quero dizer uma coisa para você. Shema Israel, Adonai Eloqueinu, Adonai Errad, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. Ouve, ouvir é prestar atenção, estar atento. Então o que Deus quer falar contigo é o seguinte, que a mão dele está estendida para você, e você não será um derrotado. Essa luta vai passar, pode ter certeza. E a mão de Deus, mesmo em meio à tempestade, ela está estendida para você, abençoando o seu lar, a sua casa e a sua família. E eu profetizo sobre a sua vida. Vem tempos de alegria, vem tempos de bonança para você, amém? Recebe esta palavra e seja abençoado em nome do eterno Deus. Amém.